Sim. Tem gente que não está ouvindo. Então vamos fazer leitura labial. Gente, ó, é o seguinte, se vocês tiverem alguma dúvida, essas aulas elas vão ficar disponíveis no Google, vocês podem assistir quantas vezes vocês quiserem, tirem as dúvidas, tem um estudo dirigido, vocês vão ter um tempinho para, ele vai estar disponível lá no Moodle, você tem que responder, eu corrijo, faço a devolução, qualquer dúvida pode entrar em contato. O meu e-mail é paulantoledo@gmail.com, facinho, não tem maior dificuldade, é Paula N de Nunes Toledo, né? E podem perguntar o que vocês quiserem, podem ir conhecendo os professores, podem ir conversando sobre, vocês sabem que vocês vão ter que fazer um trabalho de conclusão de curso. E o nosso trabalho de conclusão de curso, eu gostaria muito que vocês começassem a pensar na possibilidade de fazer um trabalho de campo, né, na possibilidade do que você tem de material humano. Então, quem não é de São Paulo, eu não posso ajudar muito, mas quem é de São Paulo, a gente tem várias linhas de trabalho para entrarem. Então, repete o e-mail, Paula, vou falar com leitura labial, porque eu não sei Libras, Paula N. Toledo, @gmail.com, tá? Podem mandar, a gente responde. A Patrícia é ótima, a Patrícia é minha mão direita, braço, perna e... Não, gmail.com. O Breno vai escrever para nós, tá? E gostaria que vocês começassem a pensar realmente num trabalho bem interessante. A Patrícia achou. Vocês vão... e a hora que vocês conhecerem ela pessoalmente, vocês vão ver que ela é mais do que aquilo que vocês podem imaginar. Ela é, e ela tem uma paciência. Eu falo, Patrícia, ela fala, calma, Paula, vai dar tudo certo. Né? Então, a gente tem uma parceria muito boa. E, bom, voltando a falar dos trabalhos, comecem a pensar no que vocês têm de material, comecem a verificar, vocês têm... delícia de bom. Vamos deixar todo mundo gorda, não vamos deixar nada, vamos comer só um pouquinho. Enfim, vamos começar a pensar. Nós temos 2 professoras que são, aliás, 3 professoras, eu e mais 3 professoras que orientamos todos os trabalhos, a Marina Padovani, que é uma maravilha, a Isabel, que é um doce, e a Bia, que trabalha com trauma. Então, a gente tem várias linhas de pesquisa, eu adoro chocolate, várias linhas de pesquisa que vocês vão começar a poder entrar. Quem quiser fazer trabalho de estética, a gente tem um guarda-chuva muito bacana de trauma de estética, enfim. Vão vendo o que vocês gostam, tá? Ótimo, Tânia. Breno, você também gosta de bombom? Nem precisamos responder, né? Olha só, intrometido, né? Tá? Bom, enfim. Não tá, ainda a Tânia está meio perdida. Então, tá bom. Então, vamos lá. Entender a importância da língua, tá? Ela é muito importante. Quando vocês vierem aqui para a gente fazer toda essa parte, a gente vai fazer anatomia palpatória, vai pegar bastante em tecido, vai ver como essa configuração é. Gente, a faringe, vocês não têm a ideia do que a faringe é. Por quê? Porque a gente tem uma aponeurose, que é uma estrutura que recobre toda a musculatura, e ela é super forte na faringe, tá? A faringe, ela tem musculatura constritora que eleva e aumenta o diâmetro da faringe. Tá? Então, nós temos a orofaringe, a nasofaringe, e essa faringe, ela realmente tem um trabalho de tensionamento bem grande. Tá? A gente vai entender um pouquinho mais pra frente quando eu falar de sistema aponeurótico superficial. Então, a nossa faringe, ó, músculo levantador do véu palatino, tá? Aqui a gente vai ter o músculo constritor da faringe. Então, aqui a gente vai ter a parte basal ou basilar do osso occipital. Aqui, ó, a úvula, tá? Então, olha como é que essa musculatura é. Olha aqui, ó.
pterigóide medial, tá? Aqui, bem interessante esse corte, tá? O que mais? O palato faríngeo, tá? Seccionado aqui. Então, é bem interessante, a gente tá vendo a faringe, tá? De lá, ao contrário, e aí a gente vê, ó. Então, aqui a parte das coanas, né, do nariz, então ela tem ela tem um trabalho bem forte, tá? Bem forte, a faringe é forte, eu diria para vocês. Vamos entender? Agora uma parte, por isso que eu falei para vocês que eu quero que vocês vejam no vídeo, porque é uma parte bem fisiológica. Vou tentar passar, depois na próxima aula que ainda é comigo, a gente vai discutir um pouco mais essa estrutura muscular, porque isso aqui é a base do nosso trabalho, tá? Eu não vou seguir o slide, eu vou tentar falar para vocês como é que é a musculatura. Então, nós vamos falar de um músculo, como é a menor célula, a menor estrutura do nosso corpo é a célula, tá? Então, a célula tem uma membrana e um núcleo, tá? Só que, no caso do músculo esquelético, a célula não é redonda, a célula é longa. Então, a gente vai ter uma célula longa, tá? Que é uma fibra muscular. Então, o que que é? É uma célula chamada fibra, tá? Cilíndrica, ela é diferente, tá? Essas fibras ou essas células, elas são bem maiores do que aquelas que nós estamos acostumados a ver no microscópio, tá? O que que vai acontecer nessa fibra? Por exemplo, um fio de cabelo tem cerca de 100 microns e uma célula comum do seu corpo tem cerca de 10 microns de diâmetro, tá? E o que a gente está falando? A gente está falando de fio de cabelo mais fininho, tá? Que vai junto um monte de fibra, um monte de célula, forma uma fibrona muscular, tá? O que que tem nessa fibra? Nessa fibra tem algumas estruturas, como a gente está vendo aqui, ó. Então, isso aqui é uma fibra muscular, várias fibras musculares juntapostas. Aí nós vamos ter, no meio dela, uma miofibrila, tá? Toda essa fibra muscular aqui junta vai estar envolvida por um fascículo, então, e aí nós vamos ter o endomício e o perinício, que é endo de dentro, péreo de fora, que vão formar vários feixes, várias fibras musculares vão formar feixes, que se juntando vão formar um músculo, tá? Agora vamos entender o que que tem nessa fibra, tá? E o que que tem nesse músculo, ó. Então, a gente cortou, pegou uma fibra e seccionou. Essa fibra, ela tem uma membrana chamada sarcolema, tá? Uma membrana para proteger tudo, chama-se sarcolema. Olha quantas miofibrilas tem aqui dentro. Cada miofibrila dessa tem actina e miosina. Então, ó, miofibrilas tem actina e miosina, tá? Que vai colaborar para que haja uma contração num lugar que chama sarcômero, que são esses pedacinhos aqui. Tá vendo? Esses pedacinhos entre as miofibrilas, tá? Então, esse sarcômero é que faz contrair. Então, assim, eu tenho troca de actina e miosina dentro da miofibrila. Vamos pensar da seguinte forma. Para o músculo se contrair, para ele acontecer alguma coisa, ele precisa de um estímulo nervoso, ou químico ou elétrico. Então, a gente tem um músculo, esse músculo vai receber um estímulo. Sei lá, vamos pensar num choque. Então, eu faço, entra uma informação nervosa, percorre, tá? Toda a parte nervosa, fazendo sinapses, que a gente vai ver um pouquinho mais para frente, as nossas sinapses. E aí, o que que vai acontecer? Vai gerar uma informação que vai entrar numa coisa que chama tubo T. Cadê?
Não tá aqui. Aqui tem um buraco chamado tubo T. Então, o estímulo entra no tubo T. Aí vem o quê? Para esse estímulo andar, ele precisa de alguma coisa que transforme esse estímulo em informação. Então, eu preciso de um transmissor, de um neurotransmissor. Por exemplo, a acetilcolina. A acetilcolina transmite a informação. Tá? Vai chegar lá no músculo, ela transmitiu para o músculo está lá, não, tem uma coisa que recebe, então eu vou ter o receptor da acetilcolina, que vai abrir um buraco, num tubo, que chama tubo T, tá? Abre uma válvula, essa válvula entra na fibra, dentro da fibra tem um saco, tá? Nesse saco, o que vai ter? Vai ter sódio. O sódio sai do retículo sarcoplasmático, o ATP, junto com esse cálcio, vai formar uma ATPase, que é a energia, que faz o músculo trabalhar. Então, é assim. Um músculo só vai se contrair se tiver estímulo nervoso, se tiver e actina, se tiver cálcio, se tiver neurotransmissor e neuroreceptor. Então, o que acontece quando eu não tenho acetilcolina? Eu não transmito informação. Então, eu não tenho neurônio, tá? O que acontece quando eu não tenho dopamina? Não tenho transmissão. O que acontece quando a gente não tem o neurotransmissor? Então, não transmite a informação. E o músculo fica bobo. Eu posso transmitir a informação, mas eu não tenho receptor. Quem vai pegar? Quem pega? Proteína, chocolate, tá? Então, assim, proteína, não estou brincando, mas a proteína vai ter que ter o quê? Eu tenho que ter proteína no organismo para pegar o que o músculo está recebendo, tá? Transmitir para fazer a função de contração. E aí, essa contração vai gerar uma força no sarcômero. Ufa! Assim, tão rápido falar, olhem o filminho e depois a gente vê, vai ficar mais fácil. Eu vou passar o filminho depois para vocês. Vamos ver o que vai ocorrer dentro do músculo. Então, a gente vai ter a excitação. O que pode excitar um músculo, gente? Ou não? A gente vai ter um choque. Eu posso ter uma medicação. E eu posso ter uma emoção, tá? Então, a excitação muscular, ela pode vir de várias formas, depende do músculo. Por exemplo, o músculo cardíaco, quando a gente for ver o sistema cardíaco, ele vai ser excitado de várias formas. Pá, choque, química, sei lá, um monte de coisa. Ele vai se contrair e ele vai relaxar. Sempre, toda contração tem uma reação, relaxamento. Contraiu, relaxa. Contraiu, relaxa. Contraiu, relaxa. Sempre, tá? E a hora que a gente promove a contração, faz assim, ó, e depois cai um pouquinho. E cai um pouquinho, que é o step, tá? Que a gente tem que desconsiderar muitas vezes. Então, você empurra, mas esse não é a tua força que você faz. Isso é a força máxima, mas não é que você consegue manter isso muito tempo. Então, não adianta. Não adianta fazer isso aqui? Não. Cai. Você está fazendo uma série de adaptações. Então, as contrações de todos os músculos, elas são disparadas por impulsos elétricos. Nós somos carga de íons, tá? Nós temos eletricidade, não tem como. E todas essas cargas, elas são geradas por um marca-passo. O que é marca-passo? Algum tipo de estímulo, tá? Ou intra ou extra corporal. Quer dizer, dentro, o remédio, ou o marca-passo lá dentro mesmo, tá? Ou alguma coisa fora. Eu posso dar um choque, eu posso dar um tapa, eu posso fazer alguma coisa, tá? Ok. O sinal elétrico inicia uma série de eventos que vão levar a um ciclo das pontes miosina e actina, ok? Então, a gente tem que ter miosina e actina.
Isso vai gerar um potencial de ação. Nós vamos ver a aula de potencial de ação, muito mais interessante e tal. Mas não pode esquecer isso aqui. Esse potencial de ação, ele viaja na célula nervosa, faz com que haja liberação química do neurotransmissor, vai ter um buraquinho, vai pegar o neuroreceptor e aí a gente vai ter a sinapse completa para a contração muscular. Ok? Ok, a mesma coisa, vou gerando potencial de ação. Eu já falei para vocês que slide para mim é um acompanhamento, só para ver se não está faltando nenhuma informação, mas eu acho que ficou clara a ideia de potencial de ação gerado por um estímulo, seja ele qual for, precisando fazer uma sinapse com neurotransmissores, neuroreceptores. Para que isso aconteça, eu preciso de pontos de miosina e actina fazendo trocas, assim como o cálcio. E glicose, na verdade, que a gente vai precisar. Bom, já falei tudo isso aqui, de novo, não preciso repetir o slide, mesma coisa, tá? Ótimo. Não, exatamente, Andressa, é isso que eu fico questionando muito. Se você tem um paciente neuropata, ele não faz sinapse. Então, por exemplo, uma das coisas que eu fico muito falando para alunos, quando a gente vai atender em home care e ele tomou medicação há 6 horas atrás, a medicação já está perdendo efeito. Se você atende o paciente na hora que ele toma a medicação, depois de 1 hora que ele tomou, a medicação está com um ponto máximo. Então, você tem mais possibilidade de fazer sinapses, de transformar as suas informações em informações neuronais verdadeiramente para que haja uma remodelagem ou uma neuroplastia cerebral. Tá? Então, eu acho que isso é muito importante para nós começarmos a discutir. Então, quando tem neuropatia, você vai ter que ver que hora essa pessoa está mais estimulada. Outra coisa que eu fico discutindo muito quando a gente trabalha em UBS, né, ou em saúde pública, que as pessoas às vezes vêm sem se alimentar, e aí passa, como é que você vai trabalhar com uma criança às 2 horas da tarde, que foi para a escola, tomou lanche na escola e não comeu mais nada? Ele não tem proteína para fazer essa transmissão, essa neurotransmissor, ele não tem receptor, ele não tem elemento químico lá dentro, tá? Isso é muito, eu acho que isso a gente tem que começar a pensar. Ao mesmo tempo que você começa a estimular, ele começa a responder, mas ele vai ter determinado ponto, porque mais daquilo ele não tem bioquímica para fazer as trocas de ionização das fibras. Tá? Então, será que eu não estou atendendo essa criança no horário errado, de forma errada, com material inadequado, porque o que ela precisa, na verdade, é se alimentar para nutrir a sua célula, para a célula responder? Mas é isso mesmo, a gente tem que começar a pensar, né, do que eu estou fazendo e no que eu não estou fazendo. Tá bem? O que é fáscia? Que eu falei para vocês que eu ia falar logo depois. Fáscia é uma membrana que percorre todos os músculos. Então, é assim. O músculo frontal está aqui, né? Embaixo da pele. Em cima do músculo frontal, entre o frontal e a pele, tem uma película fina que sai daqui, pega aqui e segura o occipital. Então, eu tenho alguma coisa aqui e alguma coisa aqui, segurando tudo aqui. Fáscia. Depois a gente vai ter todos os músculos superiores e anteriores, eu vou ter seguro aqui. Depois nós vamos ter na faixa lateral aqui e no platisma. Tudo isso está ligado na faixa da faringe, naquela musculatura faríngea que eu mostrei para vocês. Se eu tenho uma voz assim, se eu tenho uma língua para cá, tudo vai estar refletido na faixa laríngea. O que é essa faixa? Tá? É um conjunto que tem ligação daqui até a unha do dedão do pé. Por isso que a gente fala, mexe aqui é bom, mexe no pé é ótimo, porque você vai distensionando, não sei se a palavra existe, mas você vai relaxando, promovendo uma redução da tensão da musculatura, porque ela está colada na musculatura. Então, se eu faço, o músculo está aqui,
A fáscia está aqui e a pele estaria aqui. Se eu começo a fazer isso aqui, ó, eu vou tracionando essa fáscia de uma tal maneira que daqui a pouco ela tá super rígida, tá? Quanto mais ela traciona, mais eu marco a pele, tá? Então, a ruga nada mais é do que o tracionamento do músculo transmitido na fáscia, amplificado na tua pele. Tá? Bom, o que que tem, entenderam essa partezinha? Depois a gente volta, a gente vai rever bastante essa parte de mioterapia, porque isso é mioterapia, né? Trabalho de terapia muscular. Bom, nós vamos ter um tecido conjuntivo, que é formado por blasto. O que que o blasto faz? Ele quebra o colágeno e a elastina. Então, colagenase é a quebra, a síntese, a ruptura do colágeno, tá? Quebra o colágeno. Professor, mas o que é colágeno? Ah, colágeno é o segredo da juventude. É a proteína de curta duração. Quanto mais você vai trabalhando, mais ela vai se modificando, ela se modifica, tá? Ela tem, vamos pegar o bebê, bonitinho, gostosinho, durinho, né? E a vovó? O colágeno já está aqui embaixo, mas ele tá lá. A elastina, não. A elastina é estável, ela dura o tempo todo. A elastina é o elástico que arrebenta. Vamos lá. Aqui quase que a gente não tem músculo, tem um músculo bem fininho, né? E a pele. Quando eu puxo a minha pele, deixa eu ver se eu coloco aqui bem na... Ó, e vou soltar, ela demora para descer e até fica uma marca. Podem fazer em vocês, que vocês são jovenzinhos, vão ver que faz tuc, como se eu fizesse isso aqui, ó. Ó, tuc. Ó, mesmo assim não faz, ó como ela demora, tá? Por quê? Porque eu tracionei a pele, mas a elastina não se modifica. Então, nós ainda não temos nenhum trabalho que mostre aumento de elastina, mas a gente tem aumento de colágeno. Então, se eu ficar enchendo a mão, tá, de colágeno, ela vai ficar mais gordinha, portanto, eu vou ter mais força, vamos dizer assim. A mão vai ficar mais lisa, tá? Mas a elastina não tem jeito. E aí a gente tem o seguinte da literatura. Se a tensão suportada pelo tecido ela é contínua e prolongada, as fibras de colágeno se alongam. Então, se eu fizer isso aqui, ó, eu estou trabalhando com alongamento das fibras de colágeno, tá? Da parte palmar da minha mão. Se eu fizer isso aqui, ó, eu estou trabalhando com alongamento das fibras de colágeno na parte dorsal da minha mão, tá? Aumenta o colágeno e aí a gente vai ter um trabalho de depois tonificação. Se o tecido suporta tensão curta e repetida, as fibras de colágeno feitas vão se multiplicar, menos o elástico. Então, se eu fizer isso aqui, ó, eu tenho aumento do colágeno, mas eu não tenho elastina. Portanto, vai continuar frouxo, porque até eu ganhar colágeno aqui, eu tenho que fazer muito, tá? E não ganho colágeno. Para que tudo isso aconteça, a gente precisa de uma substância fundamental, que é o quê? Um líquido para que haja mobilidade, porque senão nem isso aqui ia ter, tá? Então, a substância fundamental é uma rede de elastina com um líquido que faz com que os feixes colaginosos, eles tenham mobilidade, vamos dizer assim. Então, a substância fundamental é muito importante. E ela tem muito na juventude e pouco na terceira idade. O Benfett, em 99, as citações, eu gosto de citar as primeiras pessoas que começaram a falar sobre os assuntos, né, e o Benfett é um deles. Ele fala que o envelhecimento do homem é uma densificação progressiva do tecido conjuntivo. O que quer dizer isso? O homem vai ficando velho e ele vai ficando mais denso. Não quebra o colágeno, não quebra, né? Você fica aqui, você fica aqui, você fica aqui. Então, você não tem o jogo, você não tem o movimento. O tecido conjuntivo fica denso, tá? Ele não consegue
ter mobilidade, tá? Pensem que sem sensibilidade eu não garanto mobilidade, tá? Diminuindo a sensibilidade, a gente vai ter diminuição de toda a movimentação, não consigo mais movimentar. Então, tem que verificar como é que isso está acontecendo, esse envelhecimento, né? Essa densificação, isso todos nós vamos passar. Ok. Então, essa fáscia que a gente citou anteriormente é uma blindagem, tá? Ela está embaixo da pele, no tecido subcutâneo. Ela se origina aqui e acaba lá no dedão do pé, como a gente falou, que é a retomada, tá? Retomada. E aí, aqui, ó, aponeurose craniana e epicraniana, ó, o movimento, tá? Face superior e inferior, região do nariz e toda a região oral e a face faríngea. Na verdade, isso aqui tá, é como se fosse, não, é a aderência, são os pontos de aderência. Eu não costumo chamar inserção, e nem a literatura atual tem chamado de inserção em origem, é aderência. Essa musculatura tem aderência só superior. Aqui não tem, então a origem sempre tem tecido, então você só tem aumento de tensão na face tendina, que é na origem, tá? Na aderência. Então, ó, quanto mais a gente traciona, mais a gente marca a pelinha, ó. Tá? Então a gente vai envelhecer, mas a gente vai envelhecer com qualidade. Tá? A Marexana está dando aula ali do lado sobre gerontologia, envelhecimento e tal. E a abordagem é muito parecida, apesar dela ser muito mais técnica, óbvio, né? A especialidade dela, mas a gente tem que hoje saber envelhecer. Envelhecer condignamente. Né? Eu acho que é muito complicado pensar em ficar numa cama, né? Sem compreensão, sem cognitivo, não sabendo o que acontece. Então a gente tem que pensar muito em como é que a gente vai envelhecer. E também não adianta, aos 70 anos, querer passar creme, querer pular de paraquedas, que não vai fazer, tá? Porque não foi trabalhado para isso. Alterações respiratórias são muito graves, a gente tem bastante, né? Então, essa bendita dessa chamada, né, de melhor idade, ela tem muito trabalho para ser feito, tá? E a gente diminui, consequentemente, todas essas curas. Ok. Isso aqui são os nossos músculos, tá? Ó, uma coisa interessante. Vou falar já, então você ver. O orbicular do olho é esfincteriano e o orbicular da boca também. Só que o orbicular da boca, ele tem uma labial, ele trabalha em sinergismo. Tá? Então, ele é uma cinta contínua. O orbicular do olho é diferente, ele começa e acaba. Então, a tensão dele está aqui, muito aqui. Tá? Para a paralisia facial, isso é fundamental. A gente tem que isolar todas as musculaturas, ou pelo menos tentar isolá-las. Quando fazemos uma cirurgia de crânio, essa fase. Sim. É o seguinte, nas ritidoplastias, são cirurgias plásticas de face, na década de 70, eu te dou um exemplo da Glória Menezes, tá? Como as cirurgias elas eram, não, a técnica não era tão boa, a medicação também não era excelente, não era de primeira, então se tracionava demais. Então quando você faz, você corta, uma retidoplastia básica, corta aqui, rebate a pele, tá? E aí você vai fazer o quê? Descola a pele do músculo, tá? E puxa. Puxa a pele até não poder mais. E aí você tem que puxar o esmalte. Então você descola o esmalte do músculo e puxa o esmalte.
junto com a pele. E aí você costura e você fica assim. Que eu tenho umas professoras que elas estão desse jeito mesmo. Agora, a Menezes é o exemplo mais típico que a gente tem na televisão. Ela ficou muito tempo sem aparecer na tela, porque ela ficou horrível, ela não andava, porque você não alonga o músculo, o Smart não deixa, tá? Para que isso tenha uma força maior. Então, ó, a gente vai ver os músculos. Frontal, prócero, desculpe, corrugador, orbicular, e orbicular do olho, orbicular da boca, eles são fortes, esfincterianos, muita força. A gente vai ver cada um desses musculinhos daqui a pouquinho. Breno, sinergismo? Não é sinergismo, Ana Paula. Sinergismo é quando você tem as mesmas ações, né? Juntas, as mesmas ações. Por exemplo, o masseter e o pterígoide medial, eles são sinérgicos, tá? No caso dessa musculatura, a gente vai ver um pouquinho, já diferente. Breno, precisa gravar, Breno? 20 minutos agora? Então, a gente vai ter que dar uma paradinha. Eu só vou passar só um clique aqui para vocês verem que é o seguinte, ó. Então, a pele, ela cobre essa musculatura e a gente não consegue perceber como é que essa musculatura faz. Então, nós vamos estudar bem essa parte muscular, cada fibra, tá? E voltar a falar dessa ligação aqui, daqui a pouquinho. Até já!